Foi. Bom, então como a Elisa me apresentou, meu nome é Yoshiaki, é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse congresso. Eu estava acompanhando a programação de ontem, vi o que vai ter amanhã também, muito massa. Parabenizo aí a comissão organizadora, né, Elisa, o Max, toda a equipe do Reconecta. E como a Elisa falou, então hoje eu vou ministrar uma oficina para vocês sobre aquaponia, né? Eu já vou colocar aqui a minha apresentação, porque hoje eu já vou falando. A questão das dúvidas, eu gosto que vocês tirem as dúvidas simultaneamente comigo, né? Porque eu acho que fica melhor. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês abrirem o microfone e, e falarem, tá? Não precisa ficar acanhado, não. Vocês estão me ouvindo bem e vendo a minha tela, né? Tudo certinho. Sim, Bom, então a gente vai falar hoje sobre um pouquinho do sistema aquapônico. Tá, Elisa já me apresentou. Hoje a minha apresentação ela vai seguir essa ementa, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos, né, a conceituação do sistema de aquaponia e um pouquinho sobre os princípios biológicos que envolvem esse sistema. Vou apresentar toda a metodologia de construção do sistema, então os materiais e o desenvolvimento, e um pouquinho sobre a potencialidade didática desse sistema, tá? Bom, antes de começar, eu queria falar que esse sistema, ele foi construído, vão ter fotos aqui na apresentação, a gente vai ali fora depois ver o sistema ao vivo funcionando, e esse sistema ele foi construído no âmbito do trabalho de conclusão de curso da minha graduação, da modalidade de licenciatura, né. Então, o objetivo principal do meu trabalho de conclusão de curso era fazer com que os ambientes escolares conseguissem construir esse sistema de aquaponia, de forma autônoma, né. Então, a gente priorizou a construção dele de forma simplificada, né. E sempre quando eu falo isso, que a construção do sistema ela foi, levada de forma simplificada, eu gosto de enfatizar que essa simplificação não foi uma simplificação ao ponto de inviabilizar as espécies que estão no sistema, né, as plantas, os peixes e a microbiota. A simplificação que eu digo é na questão de utilização de materiais, né. Então vocês vão ver quando a gente for ali fora, e nas fotos também dá para ver, que alguns materiais não são 100% novos, né, houveram algumas adaptações em questão de tubulação, mas essas simplificações todas foram feitas para facilitar a atividade da escola, né, tendo em vista que o nosso foco são escolas públicas e elas não têm muitos recursos, como bem sabemos, mas essas adaptações elas não interferem na autonomia das espécies, né, na vida das espécies que compõem o sistema, tá? Então, aqui eu já começo com o conceito de aquaponia. Então, aquaponia é uma palavra que surge de duas outras, né? É a junção de aquicultura com hidroponia. Aquicultura é a criação de organismos aquáticos, né? Então, existem muitos tipos de aquicultura. Piscicultura, ranicultura, carcinicultura, e por aí vai. É a criação de organismos aquáticos. No nosso caso, a aquaponia, ela geralmente é feita com piscicultura, né? Com cultivo de peixes. E hidroponia significa o cultivo de plantas em substrato aquoso, né? Que seriam as plantas que ficam na água. Então, a aquaponia é a junção dessas duas práticas agropecuárias, dessas duas práticas agrícolas. A criação de peixes com a criação de plantas, né? Tudo isso organizado em um ciclo de recirculação de água, um ciclo fechado. Então, como vocês podem ver nessa imagem ilustrativa, tem dois fluxos de água aqui sendo apontados na letra A e na letra B. O fluxo A, ele está se referindo à água que vem dos peixes. O funcionamento geral da aquaponia é esse que eu vou explicar agora, mas depois eu vou falar um pouquinho sobre os outros tipos. A água que está nos peixes, no tanque dos peixes, carrega todo o processo de excreção dos peixes, né? Então, o processo digestivo, né? A digestão da ração que a gente alimenta os peixes fica nessa água e é bombeado para as plantas junto com os restos de ração, né? Então, essa água que está no fluxo A, ela é rica em compostos amoníacos, né? Compostos de amônia. Essa água
é bombeada com uma bomba subaquática até o tanque dos pe do da até a cama de cultivo das plantas. A cama de cultivo das plantas tem mídias de filtragem, que aqui nessa imagem dá para ver as argilas expandidas, e as plantas. Essa água, ela é depositada nas plantas, que fazem uma filtragem mecânica e biológica, e depois volta para os peixes, aqui no fluxo da letra B. Como acontece, né, esse mecanismo de filtragem da água, que é o interessante da aquaponia? Porque, como bem sabemos, as plantas, no ambiente natural delas, não conseguem absorver amônia, né, a molécula de amônia, NH3 ou NH2. Elas precisam de uma quebra, elas precisam que essa molécula seja quebrada. E quem faz essa quebra dessa molécula de amônia são, bactérias, né. Claro que no ambiente natural, existem processos um pouco mais complexos, que envolvem outros organismos, como fungos e etcétera. Mas aqui na aquaponia, existem bactérias que fazem isso. Eu acho só que eu tô indo um pouco pra frente demais, mas eu vou continuar aqui. Mas eu vou especificar um pouco mais esse processo aqui para outro slide, tá? Então esse é o lance da aquaponia, o legal. A a água é reaproveitada. E o aquaponia, ela é um sistema de criação agrícola mesmo, né. Aqui nesse nossa oficina, eu vou mostrar para vocês um sistema que foi criado, como eu já disse, com foco, em ser, adotado dentro do ambiente escolar, então ele foi simplificado, mas quando vocês no último slide tem um QR Code que vão ter todas as minhas referências bibliográficas, e para quem se interessar, né, eu recomendo muito que leia as referências que estão lá. Vocês vão ver que a aquaponia é utilizada como um modelo de produção agrícola mesmo, né, de produção agropecuária. Então as pessoas existem, empresas que realmente utilizam da aquaponia para engordar peixes e criar hortaliças que vão ser comercializadas de fato, né. Isso é muito comum. Não tão no Brasil, mas em outros países isso é muito comum. Justamente porque a aquaponia é esse sistema muito benéfico, né, existem muitas coisas positivas na aquaponia, e uma delas é o não desperdício de água e o reaproveitamento de compostos, né, então as fezes dos peixes se transformam em adubo natural para as plantas, isso é muito benéfico. E aí, como eu tinha dito, existem diferentes metodologias de aquaponia. Essa metodologia que a gente usou chama cama de cultivo. Então vocês estão vendo que existe um recipiente com os peixes, né, um tanque de peixes e uma cama de cultivo para as plantas. Existem outras metodologias, assim, cada dia surge uma metodologia nova para fazer esse esquema. Então existem aquelas metodologias, para quem já ouviu falar um pouquinho de aquaponia, existem aquelas metodologias que são, nossa, eu tentei criar um link que as pessoas não precisassem pedir permissão, mas aparentemente não consegui. Então talvez eu fique parando para aprovar a galera para entrar. Que eu estava falando, existem diversas metodologias de aquaponia, né. Eu acredito que a mais famosa delas seja aquela que tem o tanque de peixes e as plantas ficam depositadas em tubos de PVC, que são furadinhos, né. Isso é muito comum ver plantação de alface em hidroponia assim, tá. Então, existem muitas metodologias, mas o funcionamento geral é esse. A água dos peixes é bombeada para as plantas que vão filtrar essa água por conta da associação com bactérias, tá. E aí eu gosto muito dessa frase do Hallan, que diz que a aquaponia é muito mais que um cultivo integrado aí de peixes e plantas, né. A aquaponia é a criação de um ecossistema, porque justamente o que eu disse, a aquaponia só vai funcionar se as plantas estiverem presentes para absorver as moléculas que são quebradas pelas bactérias, que são promovidas pelos peixes. Então é um sistema, ecossistêmico muito fechado, né, realmente um ciclo de recirculação de água fechado, onde cada organismo tem uma participação, essencial, fundamental para o funcionamento do sistema, né. Aqui eu trouxe um pouco mais sobre os conceitos biológicos. Claro que existem outros conceitos, princípios biológicos que é possível de se trabalhar na aquaponia, mas o mais interessante deles é de fato a nitrificação, né. Então como eu apresentei para vocês, começando aqui na filtração da água, né, então a água cai nos peixes, vamos começar nesse sentido.
aqui no tanque dos peixes, vai existir ração, que nós vamos precisar colocar todos os dias, né, para os peixes. Essa ração, então, é ingerida pelos peixes, acontece o processo de digestão e o processo de excreção. Os peixes excretam amônia, NH3 ou NH2, né, como eu disse. E esse composto amoníaco, né, também está presente nas rações, né, uma vez que elas são, às vezes, feitas, inclusive, de farinha de peixe, né, e outras fontes de proteína. A ração é uma coisa bem complexa de se falar, né, na aquicultura. Bom, esses compostos amoníacos que estão depositados na água, eles vão, junto com a água, bombeados para o tanque das plantas. Então, aqui nesse último círculo, nesse círculo aqui de baixo, está mostrando a ação das bactérias. As plantas, no tanque das plantas existem as colônias de bactérias. Quais bactérias são essas? São basicamente essas duas espécies, né? Nitrosomonas e Nitrobacter. Essas bactérias, então, elas vão quebrar a amônia até nitrato, né? Então, a amônia, ela vira nitrito. Esse processo de nitrificação primária é feito primordialmente pelas nitrosomonas. Do nitrito para o nitrato, quem quebra dessa forma, geralmente, são as bactérias Nitrobacter. Obviamente que existem outras espécies, mas essas duas são as principais. Depois, então, de nitrito para nitrato, aí sim as plantas conseguem assimilar essa molécula, né? E conseguem então absorver o nitrato que vem da amônia. Isso na natureza também acontece, né? Como eu disse, no processo de decomposição aí, que é presente no meio ambiente de forma geral, obviamente que existem a participação de outros organismos, como os fungos, né, principalmente, animais saprófitos, né, e etc. Mas o funcionamento geral é esse, né? As bactérias, os micro-organismos quebram aí as moléculas de amônia e possibilitam que as plantas consigam assimilar essa molécula, né? Transformando o que é decomposto, né, transformando a decomposição em nutrientes para as plantas. Isso é muito legal de observar dentro do sistema de aquaponia. Bom, eu acredito que a introdução ao sistema aquapônico eu tenha feito de forma geral. E se vocês tiveram alguma dúvida, eu acabo falando muito rápido, em relação ao funcionamento geral do sistema? Não, né? Eu acho que para mim ficou bem claro. Para mim também. Bom, legal. Então vamos lá. Então eu já vou começar a falar sobre a nossa montagem. Bom, os materiais que a gente usou, né? Então, como eu disse, esse sistema que eu vou apresentar para vocês é um sistema de construção simplificada, né? Que a gente seguiu a metodologia aí do Lauretti. E tem alguma dúvida, Elisa, aí no chat? Eu ouvi um plim? Não, eles Não? só confirmaram Ah, que tá. ficou bem claro. Tá tudo certo. Bom, então, essas imagens que eu trouxe aqui, eu tentei destrinchar essa imagem dos materiais, mas eu não sei porque eu perdi as imagens dos materiais. Mas as imagens da montagem, eu tenho elas destrinchadas, porque essa aqui ela foi para o nosso relatório final, né, do trabalho de conclusão de curso, então eu peguei de lá. Tá? Mas aqui dá para ver os principais materiais que a gente usou para construir o sistema. Então, a gente usou de tanque de peixes uma caixa d'água, né, de 310 litros. Usamos para fazer as camas de cultivo essas bombonas plásticas, aí que está na letra B, de 50 litros cada. Essa da letra C são as pecinhas que são chamadas de flanges, né, ou tem um nome mais popular que a galera chama, mas é aquela peça que a gente encaixa em caixa d'água quando vai fazer uma vazão da caixa d'água para não vazar, porque ela tem uma borrachinha, né? Então a gente usou isso para colocar nas bombonas para fazer a caída de água para o tanque de peixe. Esses adaptadores, a letra D e da letra E, foram usados para colocar esses da letra D na flange, esses da letra E nas torneirinhas de jardim, né? Que foi feita uma peça para que a água seja bombeada para o tanque das plantas, que vocês vão ver mais para frente. As outras pecinhas, cotovelos, T's, torneirinhas de jardins, os canos de PVC de 20 milímetros de espessura, cortados aí dos tamanhos específicos, né? Eu queria destrinchar um pouco mais desses materiais,
mas no final dessa apresentação eu vou passar para vocês o nosso material, que na verdade eu vou passar para vocês, eu vou falar para vocês que existe um material que está sendo preparado e vai ser publicado em breve, e vai ter aí todos os materiais descritos, e aí talvez a Elisa tenha o e-mail de vocês, e quando ele for publicado, eu imagino que ele seja publicado no máximo até o mês que vem, a gente manda para vocês, e lá vai estar tudo especificado, as medidas, né? Que eu realmente não acabei não destrinchando aqui para essa apresentação, mas é um e-book que a gente fez, né? E lá vai ter as medidas dos canos, as espessuras, bem certinho mesmo. Mas vocês vão ver quando eu for ali fora, eu vou mostrar para vocês e dá para ter uma noção. Como eu disse, é algo que dá para se adaptar muito, né? Então, claro que é legal ter um passo a passo ali com as medidas certinhas, né? Mas vocês vão ver que dá certo. Nessa figura K, a gente tem uma das mídias de filtragem, né? Então, como eu disse, a água que vem dos peixes, ela precisa ser depositada em um recipiente. Esse recipiente vai ter as plantas. E precisa de um substrato para que as bactérias se proliferem, né? Quando eu comecei a trabalhar com aquaponia, isso me causava muita dúvida, né? Da onde que surgem essas bactérias, né? Como que essas bactérias vão surgir? Eu tenho que colocar elas. Essas bactérias, elas surgem naturalmente, né? São bactérias que estão na água, são bactérias que estão até nas mídias de filtragem que a gente compra, às vezes argila expandida que vem meio úmida, as bactérias estão lá. Tem alguma dúvida? Ouviu um outro plim? Aqui no chat não apareceu nada, não. Não? Eu acho que talvez seja alguém solicitando para entrar, mas eu acho que não. Não. Beleza. Bom, então falando das mídias de filtragem, né? E aí eu estava falando das bactérias. Então, essas bactérias, elas vêm na água, gente. É difícil, às vezes, de entender, mas essas bactérias, elas vão se proliferar naturalmente no sistema, tá? E é importante que a gente trabalhe com mídias de filtragem que possibilite aí a proliferação dessas bactérias. Na bibliografia, as mídias de filtragem mais eficientes são essas: cerâmica em pedaços, né? Então aí eu utilizei tijolos que foi quebrados em pedaços, argila expandida e pedra brita, né? Vocês vão ver que eu coloquei essas 3 camadas de mídias de filtragem. Essas 3 camadas de mídias de filtragens, elas vão possibilitar que as bactérias se proliferem em 3 camadas diferentes, né? E isso é muito bom para o equilíbrio do sistema. E aí eu também usei tijolo. Oi, Desculpa, pode que uma falar. pessoa ergueu a mão aqui. Ou ele não. Fui eu de início. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Se faz análise para identificar se de fato existe na água essa bactéria ou Não. é Hum. avulso, assim, é feito avulso? Se tem uma análise para identificar as bactérias que estão dentro da água ou não? Qual que é o seu nome mesmo? Elinaldo. Elinaldo, a gente não faz análise para ver a presença de bactérias, tá? E essas bactérias, elas não vão estar na água, elas vão estar na água, mas elas vão se proliferar nas mídias de filtragem que vão estar na cama de cultivo. É, é interessante sua pergunta. Pode ser que haja algum tipo de verificação da quantidade, né, de bactérias, mas não é comum fazer essa análise na aquaponia, não. É realmente confiar que elas vão estar lá. Existem outras análises que são feitas na aquaponia para controlar as condições físico-químicas da água, né? pH, temperatura e oxigênio dissolvido, mas análise microbiológica para ver presença de bactéria e quantidade não é comum, não. Mas pode ser feita. Mas pelo menos eu mesmo não sei identificar taxonomia de bactérias nitrificantes, né? Deve ser um pouco complicadinho. Beleza? Beleza. Não, eu só fui perguntar porque pode ser um trabalho conjunto, né? Se, no caso, tiver alguém da área que possa realizar essa análise, seria importante. Sim. Seria um dado importante. Até para ver a quantidade, né, o período, assim.
Porque a gente sabe que depois que a gente monta o sistema, a gente deixa ele rodando por mais ou menos um mês, 2 meses, justamente para que as bactérias se estabilizem. Mas um dado meio arbitrário, né? Os resultados científicos que apontam esse dado são um pouquinho velhos, né? Podia existir mesmo uma atualização desse período. Legal. Bom, então continuando aqui com os materiais, então a gente usou também tijolos e vigas de madeira, né, caibros. Esse cano de PVC um pouco mais grosso, ele foi usado para fazer a proteção do dreno, né, que vocês vão ver mais para frente. Foi usado também furadeira, também usei a serra tico-tico e abraçadeiras de nylon, tá? Esses que são os principais materiais, mas vocês vão ver que eu usei outros materiais, é que eu realmente não tinha imagens. Bom, aqui falando um pouco sobre a montagem, eu vou passar essa imagem porque eu destrinchei ela aqui para frente, mas essa é a primeira parte da montagem e essa aqui é a segunda parte. Mas vamos lá, que eu vou falar aqui passo a passo para vocês. Então, a primeira coisa que a gente fez foi abrir as bombonas de plástico, né? Então, vocês estão vendo aí que essas bombonas, elas foram abertas, tirei o topo delas, né? E fiz um furo com serra-copos de 20 milímetros para colocar a flange, né? Essa imagem aqui de baixo é a flange. Então, a parte que tem essa saidinha da flange, né? Essa parte mais externa, fica pro lado externo da bombona. E essa parte mais retinha da flange fica pro lado interno da bombona. Então, essa medida aqui também de 15 centímetros foi feita por conta da medida do protetor do dreno que vai ficar interno, né? E vai estar querendo entrar. Ah, não. E aí a gente colocou a flange, então, né? Então esse aqui foi o primeiro passo. Esse cano aqui, ó. Então, tá vendo que essa parte da flange interna é a parte retinha e a parte externa tem esse caninho para fora? É isso que eu quis dizer. Esse cano aqui é o nosso dreno. Esse cano que vai controlar o nível de água que tem dentro da bombona. Então, por exemplo, vocês estão vendo que as minhas bombonas, tudo, né, uma de cada cor, uma tá mais velhinha que a outra. Por que que isso aconteceu? Como eu disse, o intuito da construção desse sistema, ele foi primordialmente para que as escolas conseguissem fazer. Então, eu não quis comprar materiais muito caros ou exigir necessariamente que os materiais fossem, né, novos e tal, porque eu sei da realidade das escolas públicas do Brasil, que não tem muito dinheiro, não tem verba, não tem condições. Então, eu queria testar usando os materiais que eu tinha em casa. E então, por isso que vocês vão ver aqui, né, as bombonas elas têm formatos diferentes, cores diferentes, uma tá até quebrada, depois vocês vão ver ali fora. Mas então vamos lá. Esse aqui é o dreno que vai controlar a quantidade, a altura de água, né? Então ele tem, no meu caso, ele tem 18 centímetros. Se vocês tiverem uma bombona maior, né? Ou, eu quis fazer a bombona virada na vertical, não na horizontal, igual vocês viram que eu cortei o topo assim, né? Eu quis usar assim, tudo bem, mas você vai ter que colocar um dreno, né? Maior, porque o nível da água vai precisar ficar mais em cima, né? Então o dreno ele controla o nível da água dentro da bombona. E aí, aqui, essa construção aqui pro lado externo da bombona, é a caída de água para a caixa d'água, né? Então aqui eu coloquei um adaptador e encaixei uma pecinha de cano de PVC e um cotovelo. Aqui eu coloquei outro PVC, que na foto não saiu. Mas é puramente para você direcionar aonde você quer que a água caia ali no tanque de peixes. Não é nem necessário colocar outro PVC aqui. Às vezes não é nem necessário colocar essa peça aqui. Eu só coloquei para realmente não ficar a água não ficar caindo reta, né? Porque pode ser que a água caia muito forte e atrapalhe ali os peixes. Essa curvinha, assim, esse Lzinho, diminui um pouco a força da água para cair nos peixes. E esse aqui foi o protetor que eu falei, né? Então, o cano que eu usei basicamente foi esse cano fininho de 20 milímetros. Esse maiorzão, que eu acho que é de 32 milímetros, se eu não me engano, mas vai estar especificado no material que eu tinha mandado para vocês.
ele vai servir de protetor para o dreno, né? Então, a gente tem aqui três, né? No nosso caso, a gente usou 3 bombonas. Então, a gente repetiu esse processo todo que eu já falei desde o começo, para 3 vezes. E esse protetor de dreno vai servir, porque aqui dentro, né, aqui em volta, vão vir as mídias de filtragem. A cerâmica, a pedra brita e a argila expandida. Então, eu preciso que esse dreno, que é aonde vai ficar o controle do nível da água, ele esteja protegido, né? Porque eu não quero que fique entrando pedrinha aqui dentro e etc. Então, a gente faz esse tipo de protetor, né? Então, tá vendo que eu fiz uns furos para a água entrar, né? E coloquei ele aí, só encaixei mesmo, nem colei, não fiz nada. E fica assim. Então vocês estão vendo aí que essa bombona do meio que ela quebrou aqui no meio do processo. Essa daqui tava com a tampa ressecada, tive que colocar um plástico para não vazar a água. Mas vocês vão ver que tá tudo certo. Ele tá funcionando há uns meses já, tá tudo certo. Ó, o cano que eu falei tá aqui, ó. Esse cano de PVC que eu coloquei para direcionar a caída de água, né? Então é assim que tem que ficar. É assim que vai ficar no final ali, as questões de tubulação. Cortou o topo da bombona, encaixou a flange, mediu a altura do dreno, colocou o dreno, fez um protetor para o dreno. Fez as tubulações que vão cair na caixa d'água. Então, colocou ali um adaptadorzinho na flange externa, colocou um pedacinho de cano PVC, um cotovelo, outro pedacinho de cano PVC. Ah, eu quero fazer uma caída de água mais densa, os meus peixes são mais gordos, eu preciso que tenha mais oxigênio na água. Aumenta o calibre do cano, aumenta o calibre da flange e aumenta o calibre do cano, tá? Isso que eu disse, pessoal, é uma coisa muito fácil de se adaptar. E aí vocês estão vendo que aqui tem os tijolos e os caibros. Eu usei 3 caibros e 8 tijolos. Vai variar também com a altura da tua caixa d'água. Esses dias eu passei na casa, no material de construção, tinha uma caixa d'água bem comprida, assim. Eu nunca tinha visto, ela era mais comprida do que o comum. E aí, se vocês tiverem uma caixa d'água dessas, ou não forem fazer com caixa d'água, ou forem fazer com outro recipiente para colocar os peixes, vocês vão ter que medir a altura aí dos tijolos, né? Junto com os caibros, para colocar as bombonas em cima, que vai cair no tanque dos peixes. Aqui, então, foi as mídias de filtragem que eu falei, né? Então, eu coloquei primeiro a cerâmica em pedaços, né? Depois eu forrei com argila expandida e depois eu finalizei com pedra brita. Por que eu coloquei pedra brita? Porque é barato. Porque se eu fosse colocar tudo, eu ia misturar duas. Meu intuito era colocar cerâmica e argila expandida, mas quando eu fui comprar argila expandida eu achei muito caro. E aí eu comprei cerâmica, argila e pedra brita. Ficou mais barato. E não prejudicou em nada. Aí, aqui sou eu lavando as mídias de filtragem. Vocês estão vendo aqui nessa imagem aqui, ó, a água tá fazendo uma lâmina d'água, né? Então aqui, ó, vocês estão vendo que tá tudo certo. O filtro tá aqui, o protetor do dreno tá aqui, esse branco. Aqui as mídias de filtragem. Esse aqui, né, tá alagado aqui. O que tá acontecendo aqui? A altura do dreno, na verdade, a quantidade de mídia de filtragem tá muito pouco. E tá fazendo com que o dreno deixe uma lâmina d'água, né? Então, vocês vão ter duas coisas para ajustar quando acontecer isso. Se essa lâmina d'água estiver fazendo nas bombonas de vocês. Ou vocês diminuem a altura do dreno, porque aí vai, consequentemente, diminuir o nível da água na bombona. Ou vocês adicionam mais mídia de filtragem, que foi o que eu fiz aqui, né? Eu coloquei mais pedra brita, porque tinha um espaço, né? Eu coloquei mais pedra brita. Você colocou a mídia de filtragem até o topo, não ainda está fazendo lâmina d'água, você vai ter que diminuir a altura do dreno. E aí, aqui, como eu disse, esse filtro aqui, você vai só pegar o dreno, puxar, ele não está colado, está encaixado. Eu não gosto de colar nada, porque tudo que eu faço uma vez, aí eu vejo, aí eu tiro, corto um pedaço, então eu não gosto de colar nada, e realmente não precisa colar nada. Então, se vocês tiverem um nível da água muito acima e não conseguirem colocar mais mídia de filtragem, é só vocês desencaixarem o dreno, cortar um pedacinho do dreno até que a altura do nível da água fique adequada, tá? Qual que é o problema de ter essa lâmina d'água? Dengue, tá? Aqui na bombona vai ter muita água
e muito matéria orgânica, ou seja, um berçário de dengue, né? Então, essa lâmina d'água ela não pode acontecer. Ela tem que ficar completamente tampada, igual tá nessa foto aqui, com as medidas de filtragem, controlando o nível de água, tá? Então tá. Eu falei então como vocês já entenderam como que a água cai, né? Na caixa d'água. A água cai aqui, ó. Agora, como que a água chega nas plantas? Por essa peça, né? Então, essa peça é um cano de PVC que tem um adaptadorzinho aqui. E esses adaptadores que eu mostrei, né, os azulzinhos, que vão conectar a mangueira de jardim, tudo cano PVC. Cano PVC aqui, aqui é um T, aqui tem outro cano de PVC só para encaixar o outro T que encaixou essa mangueira aqui da frente, tá? Uma cruz aqui, um T grandão. No final, né, aqui embaixo, esse adaptadorzinho aqui, ele vai encaixar a nossa bomba subaquática. Essa bomba subaquática, ela também vai estar descrita qual é o modelinho dela certinho lá no nosso e-book, que a gente vai mandar para vocês. Mas é uma bomba da Sarlo, né? Para quem tem aquário, já teve aquário ou já ouviu falar de bomba subaquática, a marca Sarlo é uma marca muito comum, né? E barata para filtro e para bomba subaquática. E essa bomba especificamente, ela vem com esse adaptadorzinho que é um direcionador de fluxo. Esse direcionador a gente vai usar porque ele vai encaixar certinho nesse adaptador que a gente tem aqui. Ele encaixa certinho e faz com que e faz uma pressão, porque esse adaptador ele está com esse cano encaixado, né? Então o adaptador está aqui, o cano vem até aqui. Esse adaptadorzinho da bomba, ele chega até aqui na pontinha do cano. E então encaixa certinho, não dá problema nenhum, tá? E essa bomba ela é pequenininha mesmo, viu? Quando eu comprei ela chegou aqui pequenininha, eu falei, vixe, mas ela é pequenininha mesmo, a vazão dela é de 1.000 litros por hora. E aí, então, essa peça grande aqui, esse T grande aqui, ele vai ser encaixado. A bomba fica lá embaixo. Tá vendo aqui esse fiozinho preto? É a tomada. Eu tive que colocar uma tomada aqui lá fora de casa, né? Adaptar uma tomada lá, uma extensão. E então a bomba ela fica dentro da água. Vocês só podem ligar a bomba depois que tiver água, senão ela vai queimar. E aí eu furei desse jeito aqui, ó, as bombonas. Coloquei essa abraçadeira, e fixei essa peça aqui atrás. Então, a bomba que está aqui embaixo joga a água por esse cano e essa água é distribuída aqui, ela cai nas bombonas, tá? Simples. A água caiu aqui nas bombonas, ela vem e cai aqui de volta para os peixes. É muito simples, gente, muito fácil mesmo. Bom, então aqui a gente já finalizou a questão de tubulação, questão de montagem, caída e entrada de água. Vocês tiveram alguma dúvida em relação às peças, em relação às mídias de filtragem? Ah, eu posso colocar tudo de pedra brita? Pode. Posso colocar tudo de cerâmica? Pode. Pode sim. O que vai variar é o tempo, né? Por exemplo, se você colocar tudo de cerâmica, e se a sua cerâmica você quebrar ela muito pequena, vai ter muita sujeira. Você vai ter que deixar uns 3 meses rodando a aquaponia antes de botar as plantas, né? Para sair todo o resíduo dela e para desenvolver a colônia de bactéria. Se você colocar só argila expandida, acho que não vai dar nem um mês, você vai ter que esperar ela rodando, porque a argila expandida já vem lavadinha, né? Tem uma outra mídia de filtragem que é pedra fluvial, pedra alguma coisa assim. São aquelas pedras mais clarinhas, que é de riacho, sabe? De, de igarapé, que elas vêm até molhadas quando você compra elas. E ela já vem limpa, né? Então, o processo de adaptação, assim, acaba ficando mais rápido, né? Bom, então, vocês têm alguma dúvida, pessoal? Não, não, tudo tranquilo. Tranquilo? Então tá. Sobre as nossas plantas, né? As plantas que foram colocadas aí no sistema. Eu usei 3 espécies, mas eu só fotografei as mudas de 2.
que é o moranguinho, né, a Fragaria vesca, e a Aglaonema vermelha, né, a Aglaonema aurora. E isso é uma coisa também a se observar sobre as mídias de filtragem, né? Eu tinha visto na bibliografia que a pedra brita ia bem, o morango ia bem na pedra brita. Pode ser que vocês usem alguma espécie vegetal que tem uma raiz muito, muito sensível. E a pedra brita acaba sendo uma mídia de filtragem mais abrasiva, diferente da argila expandida, que é redondinha, né? Então, dependendo da espécie vegetal que você for usar, existem espécies vegetais que não vão bem na aquaponia, obviamente, né? Essas espécies elas não vão estar na terra, elas vão estar aqui nas mídias de filtragem que vai ter água, né? Então, existem espécies que não dão bem em aquaponia. Por exemplo, cacto não é uma espécie que vai se dar bem na aquaponia, né? Agora, folhagens como a aglaonema ou hortaliças e frutíferas de pequeno porte, como morango, cebolinha, salsinha, coentro, hortelã, alecrim, tudo isso vai bem, né? Porque são plantas que exigem alta quantidade de irrigação e não tem problemas com mídias abrasivas nas raízes, né? Mas pode ser que exista, que vocês queiram testar, né? Algum tipo de planta. Eu adoro testar, eu boto todas as minhas plantas em pote com água para ver se elas vão bem. E aí pode ser que vocês testem e vocês vejam, nossa, não tá indo bem. Pode ser por isso, né? Que você usou uma mídia de filtragem que seja muito abrasiva e a raiz não gostou. Inclusive, na parte quando você vai plantar, tá vendo que você tem que. Eu fiz um buraquinho, né, nas pedras bitras e coloquei a muda, né? Nesse processo, às vezes, né, a pedra brita é meio ruim de abrir, assim, né? E aí pode ser que quebre uma raiz principal, quebrando a raiz principal já atrapalha o desenvolvimento da planta, enfim. O cuidado com a mídia de filtragem vai estar alinhado aí com a espécie vegetal, tá? E aí, esse é o resultado após 3 meses, né? Então, eu coloquei as mudinhas. 3 meses depois, olha o tamanho da glaunema. A glaunema estava até com flor, né? Para quem não conhece a glaunema, ela é tipo a flor dela é tipo um copo de leite, né? Então dá aquela florzinha que abre assim e não tem pétalas verdadeiras, né? E aí depois ela seca. E os moranguinhos, deu os moranguinhos também, né? Eles cresceram bem. E depois eu vou mostrar para vocês, aqui na terceira bombona é um pé de pimenta. Eu nunca plantei pimenta. Quando eu plantei essa pimenta, a minha avó falou assim para mim: a pimenta, ela vai dar pimenta e vai dessecar. Você vai ter que arrancar. Depois eu falei: então, eu falei, então tá bom, né? Era uma mudinha pequena, aquela tinha me dado de pimenta biquinho. Eu falei: vou colocar aqui, ela vai crescendo, quando ela secar, igual você falou, eu planto outra coisa no lugar, né? Depois vocês vão ver que o tamanho tá a pimenta. E não sei não sei que dia que vai secar, tô esperando ela secar. Os peixes que eu coloquei, pessoal, é, essa parte das plantas e dos peixes, ela é bem livre, assim, né? Nos ambientes escolares é mais comum optar pelo mais fácil, né? Porque, né, gente, quem é professor aí sabe que, pelo amor de Deus, né, não vou ficar limpando a coponia toda semana, com cheio de aula para dar de dia, de noite, não tem a menor condição. Então, as plantas e os peixes que derem menos trabalho é melhor para a gente. Então, as plantas, como eu citei, as hortaliças, elas vão muito bem na aquaponia, isso está reportado em bibliografia. Os peixes, eu optei pelos lambaris, né? Os astianax, de rabo amarelo. Depois vocês vão ver que tem outras espécies aqui, porque eu tinha um aquário em casa e eu desfiz esse aquário, eu coloquei os peixinhos lá na aquaponia junto com os lambari. Os lambaris são peixes muito pouco específicos, né? O que acontece na aquaponia? Dependendo da temperatura, dependendo de onde você vai colocar a aquaponia, por exemplo, vocês viram que o meu está dentro de uma cobertura de sombrite, mas pode ser que vocês não tenham essa cobertura de sombrite, vocês vão fazer ela fora, no ambiente externo. O sol e a temperatura vai mudar o pH e o oxigênio dissolvido do seu sistema. Dependendo dessas mudanças, as espécies de peixe que vocês colocarem, elas não vão suportar, nem as plantas, né? Então tem que ter esse cuidado. E eu recomendo vocês colocarem dentro de uma cobertura de sombrite. Porque no sombrite, os pardal já ficam ali bicando os peixes, imagina fora do sombrite. E também a questão das plantas, né? Você vai colocar ela no ambiente externo, às vezes bate sol ali numa hora que
é muito forte. Aqui, no, que a gente está no interior de São Paulo, o sol é muito forte, então as plantas vão precisar de um, pelo menos uma coberturazinha, nem que for um sombritezinho aí para não ter tanta perca, tá? E aí a gente escolheu os lambarijos justamente por isso, são peixes pouco específicos, né? Eles não sofrem tanto com variação de temperatura, oxigênio dissolvido e pH, né? Mas se alguém quer entrar agora. E aí aqui tem um videozinho, eu acho que vocês não vão ouvir o som dele. Vocês não estão ouvindo o som dele, né? Vocês estão ouvindo só a minha voz. Esse peixe aqui é uma carabandeira e esses vermelhinhos são lambari cerejas, né? E então vocês estão vendo que eu coloquei também areia aqui embaixo da caixa d'água, porque esses peixes eles estavam acostumados com areia e eu não quis, né? E aí ali a bomba subaquática, tá vendo? Aqui é um coridoras. Essa parte eu não tinha colocado os lambaris ainda, por isso que os lambaris não estão aqui ainda, tá? Só os peixinhos de aquário, porque eu fiquei com medo de botar os peixinhos de aquário depois e os lambari morder eles. Aqui é uma planta aquática que eu coloquei junto, né? Existem essas possibilidades, uns restos de ração. Aqui é a bomba subaquática funcionando, né? Então os peixinhos aí, né? Então você vê que mesmo dentro do sombrite entra bastante sol, né? E a caída da água também é bem bacana, né? Possibilitando aí um oxigênio dissolvido bastante bom, assim, o parâmetro de oxigênio é bem bom na companhia, por conta dessa caída tripla de água que eu coloquei 3 bombonas, né? E aí dá para ver certinho a bomba, né? Então a bomba ela fica aqui bem certinha aqui embaixo, funcionando com o adaptadorzinho, caninho, jogando água lá para cima para as plantas, tá? E esse fio aí que é o fio que liga na tomada. Esse fio é um fio bem revestido, tá? Ele tem uma proteção bem boa, assim, não deu nenhum problema ele tá debaixo d'água, não. Ele é específico para isso, né? Esse aqui, então, é o sistema finalizado. Essa plantinha aqui, essa muda de pimenta aqui, é a que eu falei. Eu coloquei ela junto com as outras, né? E esse aqui é o resultado depois de 3 meses, que ela deu uma crescidinha boa, né? Agora vocês vão ver o tamanho que tá ela. Bom, eu vou levar vocês lá fora, então, aqui de casa, né? Deixa eu só ligar aqui no meu celular pra gente ir lá. É, essa, esse sistema, ele tá aqui em casa porque, como eu disse, né, esse sistema ele foi construído no âmbito do trabalho de conclusão de curso da minha graduação em licenciatura, e eu fiz esse TCC em 2020, né? É que deu muito certo o tempo de eu me formar e ser atribuído no ministério. Então eu fiz isso na pandemia. E aí eu estava em casa, né, na casa dos meus pais, eu não consegui ir para a escola. A minha ideia inicialmente era ter feito esse sistema já dentro da escola. Mas como não foi possível, podia ir para a escola, né? Aí eu fiz aqui em casa. Então ele fica aqui na casa dos meus pais, quem cuida dele é minha mãe, porque eu mesmo moro em Brasília, né? Eu tô aqui passando o feriado, mas e aí quem cuida dele é minha mãe, e ela adora. Que é porque também não tem muita coisa que cuidar, né? É só realmente da ração, não tem nem que fazer manutenção igual faz em aquário, tem que fazer TPA, né? Não tem que fazer isso, não. Deixa eu levar vocês lá, peraí.
O pessoal, tá me ouvindo certinho aqui no celular? Tá me ouvindo, gente? Sim. Sim? Vamos lá, então. Vou virar aqui essa câmera. Ó, o tamanho da pimenteira. Vocês estão vendo? Isso aqui tudo é pimenteira. E a minha avó falando que a pimenta ia dar pimenta e depois ia secar. Então, ó, aqui dá pra ver sambaris, né? Os novos, sambari meio selvagem, e o cereja também. O acarabandeira fica maior no fundo. Caída de água, né? Uma caída de água boa. E aqui o funcionamento, né? Então, o moranguinho, ele tá meio tristinho assim, porque eu tô achando que isso aqui tá fazendo muita sombra, né? Essa pimenteira aqui tá fazendo muita sombra nele, a glauonema tá fazendo muita sombra nele, então tá ficando meio, né, meio tristinho aqui, mas é a questão de realmente estar podada, às vezes tirar essas plantas aqui que estão do lado, né? Fazer uma adaptaçãozinha aqui. Mas ele tá, você vê que ele tá procurando luz, né? Ele tá crescendo aqui, soltando aqui embaixo, tá procurando um lugarzinho com uma luz melhor, né? Então é uma questão também de se analisar aí. A glaonema, como eu disse, vai muito bem, né? Folhas novas todo dia, broto, né? E a questão da água, né? Então, vocês podem ver que aqui eu coloquei uma mangueira. Por quê? Porque o jeitinho da mangueirinha aqui, de jardim, ficou, né? A água acabava caindo para fora aqui, porque embora dá para controlar, não vou ficar vindo aqui toda hora, ficar diminuindo e aumentando, diminuindo e aumentando. Então, eu botei essa mangueira aqui, né, para direcionar melhor a água, né, e normal, assim, né, a água vem para cá. Aí, o que que é diferente? Eu coloquei aqui, esse tecidinho aqui, né, aqui é o protetor que eu falei, esse aqui é o dreno, tá vendo? Esse aqui é o nível da água. Se eu diminuir esse dreno, a água diminui aqui na bombona. Se eu aumentar esse dreno, a água aumenta aqui na bombona. Eu coloco isso aqui porque, embora essa água ela fique, né, entrando e saindo toda hora, eu ainda tenho medo de dengue, né? Em casa, meu pai já tem a idade mais avançada, então eu tenho medo dessas coisas. Eu boto esse trem aqui, tá? E aí é isso, gente. A água cai muito bem, sobe muito bem. O que pode acontecer também, hora ou outra, uma argila expandida dessa aqui, cai aqui dentro. Nossa, essa aqui caiu até fundo. Cai aqui dentro e tampa aqui, ó, tá vendo? Do jeito que tampa, para de cair a água ali. Ou diminui, né? É só quando acontecer isso, você pode ter certeza que acontece assim. Então, só tirar e voltar à vida normal. E, e como eu falei, eu moro em Brasília, eu cheguei aqui esses dias e vi esse tamanho. Não, olha o tamanho da pimenta. Olha a grossura do tronco da pimenta. E ela tá assim, ó. Aqui nessa bombona tinha duas plantas, tá vendo? Tinha essa outra aqui, ó. E ela tá. Tinha as mudinhas da glaunema, porque a glaunema é bacana, que ela vai soltando muda, tá vendo? Aqui que ela já tá soltando muda, muda. E aí você pode pegar ela e plantar em outro lugar. Isso aqui também é uma muda que ela soltou, ó. Tá vendo? E tá assim, aqui vai ser outra muda, aqui outra muda. Como eu falei, essas são plantas. Eu não sabia que pimenta gostava tanto de água assim, não. Mas a aunema eu sabia, né? Que gosta muito de água. Então eu já esperava que ela ficasse tão boa assim, tão grande assim. A pimenta que realmente foi uma surpresa. E a pimenta biquinho, tá vendo? E vai que vai. Então é isso aí, gente. Se quiserem fazer alguma dúvida, que você quer que eu mostre alguma coisa específica aqui fora, vou falar. O que acontece em manutenção, né? Tá vendo que já fez um biofilme aqui de fungo, de alga? É, é interessante dar uma limpada, né? É interessante passar uma buchinha aqui de vez em quando para a saúde dos peixes, né?
Mas não é uma coisa que você vai fazer. Você vai fazer o quê? A cada 2 meses, passar uma buchinha aqui, assim, em volta, para dar uma limpada nesse biofilme? É isso que você vai fazer, né? E como aqui eu coloquei umas pedras embaixo, né? Umas coisas, então dá uma limpada nessas coisas que você colocou. Não sei se você está conseguindo ver o corredor ali embaixo. Dá para ver, né? Corredorinhas ali. O Coridoras é o único peixe cascudo que eu tenho aqui, né? O único peixe de fundo, né? Mas pode ser que fica livre para colocar outros peixes de fundo que vai só facilitar nessa questão de limpeza, principalmente, né? Eu acho que, inclusive, eu vou colocar aqui uns outros cascudinhos, que esses acúmulos de alga, essa proliferação de alga fica na borda, assim, eles vão comendo, eles vão limpando. E você pode ver que aqui tem, nessa parte, lá não tem, porque lá não pega sol, né? Então, é igual em aquário, você tem um aquário que pegar sol, vai ter a alga na parede do aquário, na hora onde não pega sol não vai ter, porque as algas precisam de sol, né, para se proliferar. E lá tá o acarabandeiro, ó, ele é meio quietão, meio isoladão. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma ração aqui para dar para vocês verem como que eles vêm. Peraí. A ração que a gente dá aqui é essa ração da potaia, né? Que é uma ração muito boa. Da lambari, assim, acará. Eles gostam bastante. E ela é fácil de fazer assim, né? A minha irmã, ela vem aqui, ela bota a mão aqui e esse peixe até sobe na mão dela. Mas comigo eles não fazem isso, não. É que peixe, essas coisas, né, gente? A gente precisa acostumar. A gente que acha que peixe é meio sem reação, mas eles acostumam com a gente, né? Então ela que vem aqui todo dia, mexe com eles, eles acostumam. Eu que tô meio longe, eles já não, né? Outra coisa interessante a falar também é sobre as espécies de peixe, né? É, assim, é interessante colocar uma comunidade aqui diversificada de peixe, é interessante, mas você vai ter que analisar se as espécies convivem bem, né? Então, existem espécies, por exemplo, o acarabandeira, que tá lá no fundo, ele é meio quietão lá, tá vendo? Ele é territorialista, né? Então, não dá para colocar ele e um Oscar, por exemplo, né? Eu acho que com um Oscar não ia caber aqui nesse tanque de peixe. Mas você vai fazer um tanque maior, vai colocar uma carabandeira, um Oscar, em pouca quantidade, assim, sem possibilidade de formar cardume, não vai dar muito certo, eles vão acabar brigando, né? A gente não quer que eles briguem, né? Porque eles estão aqui no ambiente fechado, se eles brigarem, eles vão até, né, até se matar aqui, né? Então, essa questão das espécies de peixe que eu vou colocar também é interessante de pensar. Então, acompanhando lá o fluxo, ó, aquele cabo lá é o cabo da bomba, né? Então, a água vai subindo lá, e aí sobe para cá, né? Tá amarradinho aqui atrás. A água vem, cai aqui, né? Do jeito que ela cai aqui, ela vem aqui e cai de volta para os peixes. E é esse processo, né? Interessante que esse processo que eu falei de nitrificação é um processo invisível, né? As bactérias estão aqui dentro, nas redes de filtragem, fazendo o trabalho delas, promovendo aí, quebrando amônia para as plantas absorverem nitrato, né? E as plantas vão que vão. Certo, gente? Alguma dúvida?
em relação à tubulação, vocês viram que é bem simples, né? É um processo bem simplificado de tubulação. Deixa eu voltar ali para dentro. Cara, achei muito interessante, vice. Aqui em Paudalho, eu sou de Pernambuco, Paudalho, eu tenho projetos de hidroponia. Ainda não apliquei, mas eu fiquei muito interessado aí na proposta. Muito interessado mesmo. Estou pensando em trazer para cá. Sim, muito massa, Reinaldo. E você viu que é fácil, né, cara? Igual eu falei no começo da oficina aqui, as metodologias é um monte, né? Então, tem as que colocam as mudinhas em tubo de PVC, tem as que colocam as mudinhas em camas de cultivo, assim, mais espalhadas, né? E aí tem que trabalhar a tubulação para a água conseguir chegar até elas. E tem também essas mais simples, né? Esses sistemas mais simplificados aí que usam né, a própria gravidade para fazer que a água caia, não precisa de mais de uma bomba. Pronto, agora eu voltei aqui pro computador. Pessoal, uma coisa que eu queria falar é sobre vocês que já ouviram falar de aquaponia, né, ou que já tem algum tipo de conhecimento mais sobre aquário, né, se tiver aquário, provavelmente vocês já ouviram falar da palavra SUMP, né, que é um filtro externo, né. Nas aquaponias industriais, ou as aquaponias que realmente comercializam aí as hortaliças, geralmente existe um SUMP. O que é esse SUMP? A água sobe para as plantas e depois não cai direto nos peixes. Ela vai para um SUMP, que é um outro tanque que vai ter aí biofilmes, que são aquelas espumas. Mesma coisa das plantas. Vai ter as espumas, que são as mídias de filtragem, que vai ter a proliferação de bactéria, que vai conseguir filtrar essa água. Isso é unicamente para que a água volte para os peixes mais limpa ainda, né? Isso promove o quê? A água dos peixes fica bem cristalina, assim, sabe? Fica bem clarinha mesmo, bem limpinha. E não corre nenhum risco de a quantidade de matéria orgânica ser maior do que a capacidade de filtragem das plantas e bactérias, né? Porque isso pode acontecer, né? Eu não contei ele para vocês, mas eu devo ter ali uns 10 peixes no máximo, né? Porque eu não ia ter muitas plantas, eu tenho poucas plantas, tenho só o morango, a glaonema e a pimenta, né? Embora a pimenta ocupe o espaço das três, ela é uma planta só. Então, eu não posso colocar muito peixe, porque se eu colocar muito peixe ali, primeiro, vai ter uma densidade muito grande de peixe e atrapalhar o desenvolvimento deles, né, e a vida deles. E segundo, que eles vão fazer muitas fezes e vai precisar de uma quantidade de ração maior, então vai ter muita matéria orgânica indo para as plantas, elas não vão conseguir processar tudo isso, vai acabar voltando matéria orgânica para os peixes, né? Isso aí atrapalha tudo. Atrapalha o desenvolvimento dos peixes, pode ser que ocasione proliferação de parasitas dos peixes, esses parasitas, inclusive, podem subir para as plantas e atrapalhar a relação das plantas com as bactérias. Então, tem que ter um equilíbrio entre a quantidade de peixes, o tamanho da aquaponia, né, densidade aí da comunidade ictia, né, a comunidade de peixes que está na aquaponia. Tá bom? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, eu ia falar mais alguma coisa lá na apresentação. Deixa eu voltar lá. Bom, em relação aí às potencialidades didáticas, né? Então, como eu disse para vocês no começo dessa oficina, esse sistema lá que está lá fora, ele foi construído pensando em ser utilizado como um recurso pedagógico nas aulas de ecologia, né? Então, para quem, eu não sei qual é a formação de vocês,
né? Eu não tirei essa dúvida com o pessoal, mas quem já ouviu falar isso, é sempre bom relembrar, né, o que é ecologia. Então, ecologia é o ramo aí da biologia que vai estudar as interações existentes entre os organismos e entre os fatores abióticos do meio, né? Então, é a relação entre os organismos que têm entre si da mesma espécie, as relações que esse organismo da mesma espécie tem com outros organismos de outras espécies, formando uma comunidade, e a relação que esses organismos, né, esses fatores bióticos têm com o meio, né, que são os fatores abióticos, formando aí um ecossistema, né? A ecologia vai estudar tudo isso. Então, é muito interessante utilizar a aquaponia para ensinar ecologia. Porque a ecoponia ela só se mantém em pé se os organismos todos estiverem se interagindo, se estiverem se relacionando de forma equilibrada, de forma ecossistêmica. As plantas têm o papel das plantas, as bactérias têm o papel das bactérias, os peixes têm o papel dos peixes. E se algum desses fatores perde, né, se algum desses fatores possui algum déficit, a aquaponia toda ela é comprometida, né? E isso é o que acontece no meio ambiente, né? Os organismos e o meio, eles têm uma relação intrínseca, construída de forma evolutiva, muito fina, né? Então, é um organismo que se alimenta de outro, que serve de alimento para outro, que usa de casa para reproduzir outra espécie, tirando um organismo, principalmente, ou introduzindo um organismo que não é nativo, né? Pensando aí num ecossistema equilibrado, natural, e vai prejudicar uma espécie, prejudica todo o equilíbrio ecossistêmico, né? Prejudica aí as teias alimentares, as cadeias alimentares, os fluxos de energia e as construções ecossistêmicas de habitat. Então, trabalhar aquaponia para ensinar ecologia dentro da escola é uma ferramenta incrível, porque a necessidade de interação entre organismos para o equilíbrio ecossistêmico é muito clara, tá? E qual que é o outro benefício de aquaponia para a ecologia? Porque geralmente a ecologia na escola ela é uma matéria muito difícil, né, de se explicar. Justamente porque essas relações que eu acabei de falar, elas não dá para ver, né, todas elas. Por exemplo, vocês não viram as bactérias quebrando amônia ali, viram? Elas estão fazendo aquilo lá debaixo das mídias de filtragem. Essas relações são invisíveis aos olhos nus, têm um certo nível elas são um pouco abstratas, né? E isso torna a ecologia uma matéria muito complexa de se lecionar dentro do ambiente, principalmente dentro dos níveis de escolaridade básico, né? O ensino fundamental e o ensino médio. Então, utilizar ferramentas pedagógicas como práticas, né, fora da sala de aula, aí, né, como aquaponia, aulas práticas, isso tudo facilita muito na assimilação pelos alunos, né, inclusive, principalmente nesses temas mais complexos, né, e temas complexos que são muito necessários, como a ecologia, né, porque a ecologia, além de trazer todas essas questões de interpretação do meio mesmo, ela consegue explicar o posicionamento da espécie humana como uma espécie de fato pertencente a um ecossistema, né, embora a espécie humana seja uma espécie praticamente cosmopolita, ela tem meios de ocorrência e está sujeita a interações bióticas e abióticas, assim como qualquer outra espécie. Então, a ecologia ela é uma matéria complexa, uma frente muito complexa da biologia, mas muito necessária, né? E aí, falando só um pouquinho sobre o que a gente trabalhou no trabalho de conclusão de curso, né? Essa abordagem CTSA é uma abordagem pedagógica não tão recente, mas também não tão antiga, né? É a sigla para Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. E ela tem como princípio uma coisa muito interessante, né? Que tentar explicar, tentar utilizar características do contexto local dos estudantes como exemplo, né? Ou como ponte aumentar a assimilação dos estudantes para conteúdos, né? Então, pensem como seria. Pensem em vocês que nunca tinham ouvido falar de aquaponia. Quando eu estava falando ali no começo, filtro e aí nitrificação, amônia, nitrito, nitrato, e como facilitou a visualização quando eu fui lá para fora e vocês viram
o sistema funcionando, a água sendo jogada para cima e a água caindo de volta, e as plantas crescendo, muito saudáveis. Então, isso é o que acontece dentro da escola, né? É muito mais fácil exemplificar com o que está vendo, né? É muito mais fácil usar com o que se está vendo, com o que já se viu ou já se viveu como exemplo para tratar conteúdos, né? Então, a partir dessa prática, os alunos viriam, né, com os olhos, eles poderiam mexer ali, eu ia explicar o ciclo do nitrogênio, né, eu ia explicar o ciclo da água, ia explicar questões de taxonomia de plantas, questões de taxonomia de peixes, questões de taxonomia de bactérias. Então, essa abordagem CTSA é uma abordagem que particularmente eu gosto muito, e a aquaponia, o ensino de ecologia, está tudo meio interligado, assim, faz muito sentido para mim. E aí, o nosso resultado do TCC foi basicamente a construção desse e-book, né, que chama Aquaponia como instrumento de ensino, né, que eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho dele. Então, aqui nesse e-book, a gente vai praticamente apresentar o sistema de aquaponia, tratar fundamentos de ecologia, né, e trabalhar o desenvolvimento da aquaponia. O nosso intuito é que esse e-book seja usado pelos professores de biologia como realmente um material de apoio ali, né? Então ele vai ter toda a fundamentação teórica que ele vai precisar para elaborar suas aulas, e também vai ter o passo a passo da construção do sistema, né? Então toda essa parte de ecologia, né? Toda essa parte de conteúdo de fundamentação teórica, e aqui a parte da montagem. Então, como eu falei para vocês, ó, aqui no livro tem tudo descritinho, né? Quantidade de bloco, argila expandida, pedra de cerâmica, né? Cabo de madeira, as medidas do cabo de madeira, motobomba submersa, que é a bomba subaquática, o modelinho dela, a marca, a vazão, a caixa d'água, a quantidade de... a metragem, a quantidade de cano PVC. Tudo certinho aqui, né? Então, o passo a passo, igual eu falei para vocês, né? Passo a passo bem detalhado mesmo. Porque quando eu estava na graduação, principalmente nas matérias que... Eram poucas matérias que a gente tratava questões práticas e reais de sala de aula, né? Mas eu acabei participando de programas como o PIBID, né? E como Residência Pedagógica, que são programas aí da CAPES, que proporcionam uma prática docente inicial a nível de graduação, inclusive programas excelentíssimos, né, que estão sempre aí sendo ameaçados pelo governo federal, e é uma pena isso, porque para mim foi não tem como medir, assim, a minha visão de sala de aula antes e depois do PIBID, é completamente diferente, né. A gente trabalhava alguns materiais didáticos que propunham práticas, mas assim, não tinha a menor condição de eu entender como fazer, assim, era muito difícil. Então eu quis deixar o mais destrinchado possível para que os professores consigam realmente desenvolver esse sistema, né? Então, como montar essa peça, o que não pode, o que pode, né? Então, esse book ele realmente é muito completo em relação a isso, né? Pessoal, e eu acho que é isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vi que chegou uma galera aí agora. Na minha cabeça era para começar às 9, né? Mas parece que a Elisa falou que no site estava às 9h30. Mas se vocês quiserem, vocês que chegaram agora, quiserem alguma dúvida, né? Se inscreveram aqui nessa oficina para uma dúvida muito específica de aquaponia e quiserem fazer agora, não tem problema, a gente tem tempinho ainda, né? Eu sabia que a gente ia acabar antes do meio-dia, né? Porque é muito tempo aí para, né? Era uma prestação mais rápida. Mas se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês que chegaram agora, mais tarde, quiserem fazer, fiquem à vontade, tá? E caso vocês queiram fazer essa dúvida, né, se vocês quiserem pegar o doc aí da Severance Brugger, vocês podem escanear esse QR Code aí com o celular de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida muito pontual, vocês podem me mandar um e-mail, esse é meu e-mail.
E é isso. Quero agradecer aí o convite da Elisa e do Max e parabenizar aí a equipe do Reconecta pela organização desse evento, uma programação excelente, que eu dei uma olhadinha ontem, vou dar uma olhadinha amanhã também. Cara, parabéns, já foi muito produtivo. Adorei. Vou entrar em contato contigo, Vici, pelo Pode, e-mail. pode me mandar. Vou querer alguns materiais aí já, algumas ideias aqui já surgindo na Sim, minha cabeça. A gente aqui em Paudalho, Pernambuco, temos um projeto de bolsas para os alunos do Fundamental 2, ah, que legal. onde eles produzem, fazem pesquisas durante o ano todo e ganham uma bolsa de R$ 100. Uhum. E aí, os projetos que são selecionados, ele tem um investimento aqui da prefeitura. Nossa, que Então, isso massa. não é um problema aqui do município. Então, já tenho ideia aqui para a gente executar aqui em Paudalho, isso. A gente vai pegar bastante. Eu trabalho aqui na Secretaria de Educação do município, justamente na parte de pesquisa de biologia, né? De ciência, no caso, que é Uhum. fundamental. E aí eu foco muito nesses projetos, entendeu? De fato, a ecoponia, né? Aquaponia. Ecoponia traz dentro do contexto vários conteúdos, velho. Você pode trabalhar aí, sabe, muitas coisas. Principalmente a questão, principalmente a questão da ecologia, né? Que é Sim. trabalhado em sala de aula, né? Em nível de ciência. E a gente aí pode dar muitos conteúdos na prática. Eu adorei. Parabéns. E o problema, obrigado, Elinaldo. E o problema da ecologia que a gente tem também no ensino básico são os exemplos, né? Os exemplos, quando eu dava aula, assim, me matava, que era uma coisa de leão e de girafa, não sei o quê, e é uns exemplos muito longe, assim, dos alunos, né? E é uma coisa que já é difícil, acaba ficando mais difícil ainda, porque realmente eles não conseguem assimilar com o que eles sabem, né? E a aquaponia, junto com aquela abordagem CTSA que eu comentei, é algo assim, excepcional, um potencial enorme pedagógico. Mas pode me mandar e-mail sim, vamos trocar figurinha assim, tá? Alguém mais tem alguma pergunta? Alguma vivência também? Não, pessoal, só elogiando aqui. O Ângelo falou de implementar no âmbito de uma psicultura comunitária, muito legal também. Bom, eu acho que era isso, se ninguém tem nenhuma questão. Mas fiquem aí, né, abertos. Temos nosso e-mail também da Reconecta, se ficar algum questionamento também, qualquer coisa a gente pode repassar. Eu agradeço novamente a sua participação, achei que foi sensacional essa oficina, para a gente poder realmente visualizar como funciona, né? E como a gente pode implementar isso em casa, na escola, às vezes no nosso local de trabalho também, né? Então, foi muito enriquecedor, eu gostei bastante. Agradeço a participação, agradeço a participação de todo mundo. Lembro aqui, né, que essa oficina ficará gravada lá na plataforma, vocês podem acessar. E é isso. E lembrando que à tarde, 2 horas, nós teremos outra palestra ao vivo. Eu que agradeço o convite, viu, Elisa? Obrigadão. E obrigado pela presença de todo mundo aí. Então, acho que é isso, pessoal. Até mais tarde.